Boa noite e bem-vindos aos Suspeitos do Costume, o podcast onde três padres conversam sobre as entrelinhas dos grandes assuntos da atualidade religiosa. Não se esqueçam de subscrever os nossos canais, sobretudo o YouTube, onde a partir de amanhã estará disponível na íntegra a nossa conversa desta noite, mas também o Spotify, onde do mesmo modo será disponibilizado em formato áudio este episódio 30, já vamos no 30. Se for por uma semana, estamos quase a completar um ano, se fosse todas as semanas. E faltam poucos dias para o início da quaresma, pareceu-nos oportuno dedicar algum tempo a refletir, a conversar sobre a quaresma, e seja sobre o conteúdo, seja sobre a forma, e também algum simbolismo daquilo que é a quaresma, porque em alguns casos pode haver confusão sobre algumas coisas que por tradição fomos aprendendo, distinção entre jejum, abstinência, sexta-feira, quarta-feira de cinzas, também muito próprio aqui de Braga, não a Semana Santa, mas algumas tradições da Semana Santa. Portanto, há muita coisa a partir da qual podemos falar. Creio que é daquelas noites que podem e devem aproveitar para na caixa das mensagens, seja na minha, do Padre Pablo ou Padre Paulo, de colocarem as vossas dúvidas, as vossas curiosidades sobre esta temática da quaresma, que, mediante o possível, tentaremos então esclarecer, ou pelo menos conversar. É isto que nos propomos? É isto. É isto. Está certo? Mas eu acho que ainda temos uma palavra a dar pelo aquele falhanço, não é? Na última semana de janeiro. Era suposto termos uma conversa com o Paulo Duarte, só que depois por razões... Ele tinha o retiro, não é? Não foi possível. Isso. Mas tínhamos não está avisado. esquecido, teremos que reagendar com ele. Bom, sim, eu vou lançar fazer aqui um lançamento. Vou começar, eu acho que a melhor é começar pelo princípio, é sempre um bom modo de começar as coisas. Às vezes poderia ser pelo fim, mas aqui pelo princípio. Portanto, desta palavra quaresma, não é? que vem sem querer dizer asneiras, o meu latim está enferrujado, por isso 40 dias, não é? Daria a origem da palavra, são estes 40 dias que nos preparam para a celebração da Páscoa, por isso que a quaresma existe. Mas Pablo, tu é que és o mestre de Israel... fresquinho, com doutoramento fresquinho, porque eu acho que era interessante explorar estes 40 dias, não é? Esse número na Sagrada Escritura, que é, temos 40 anos, temos os 40 dias de Jesus no deserto, mas temos também os 40 dias do dilúvio, temos também precisamente Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias, não é? Elias viajou 40 dias e 40 noites até o Monte Horeb. Jonas profetizou que Nínive seria destruída em 40 dias. Portanto, enfim, é um tempo de provação, de teste, de preparação para o novo, punição ou purificação. Acho que era importante começar aqui por este número 40, porque 40, não é? E depois temos 50 dias para o Pentecostes, mas estes números não mais cronológicos são é o Kairos, não é? A graça, não é? Estou agora com o palavrão, mais tempo da graça, também no tempo cronológico, não é? Porque não é possível de outro modo, enquanto caminharmos, peregrinarmos sobre esta terra, estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, não é? Ora bem, em termos das referências bíblicas, já as disseste todas. Obrigado. Aquilo é para dizer que está dito. Também fiz trabalho de casa. Nada a acrescentar. Não, mas começava até por uma curiosidade, que é, de facto, quaresma vem de 40 dias, não é? Mas são e não são 40 dias na contagem completa. Sem o domingo. Porque são 6 semanas, não é? 6 semanas vezes 7 dá 42, não é?
Depois ainda temos os 4 dias da semana de cinzas, quarta, quinta, sexta, sábado. Faz mais 4 dias, portanto 42 mais 4 seria 46 dias entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa. Mas precisamente os domingos não são dias penitenciais. E portanto, essa é uma das tradições antiquíssimas da Igreja. Os domingos não são dias penitenciais e portanto não contam para os 40 dias. Por isso é que são 40, mesmo se contando rigorosamente são 46. Mas não são 46 dias de penitência, mas apenas 40. Curiosamente, esta questão da penitência ao domingo era muito, na Igreja primitiva, era uma questão muito séria. Ao ponto que, por exemplo, ao domingo, nem sequer era permitido ajoelhar-se na igreja. Porque era o dia da ressurreição e a oração devia ser feita de pé, como a posição do ressuscitado. É claro que depois, ao longo dos séculos, a igreja foi desenvolvendo uma outra pedagogia ritual, física, e, portanto, ajoelhar-se entrou também na liturgia em todos os tempos do ano, se bem que, curiosamente, acrescentou-se na Quaresma alguns momentos para ajoelhar, mesmo na liturgia eucarística, que em pouquíssimas comunidades o fazem, mas está previsto pelo missal que no ato penitencial durante a Quaresma nos ajoelhemos para fazer um momento de silêncio e que até todo o ato penitencial possa ser feito de joelhos. Portanto, esta posição ganhou uma enorme relevância, mas no princípio era muito clara esta clivagem entre penitência e domingo. O domingo não era de maneira nenhuma dia para fazer penitência e, portanto, mesmo na contagem dos 40 dias da Quaresma, continua a não estar presente. Mas, como tu disseste, referindo a esses vários episódios, sobretudo do Antigo Testamento, a começar pelos 40 anos da passagem do povo de Israel pelo deserto, que são os que se encontram junto com os 40 dias de Jesus no deserto, na sua preparação para o início do ministério público, são estes dois os grandes arcos. Porventura juntamos aqui o de Jonas, que também é uma referência muito grande, mesmo o dilúvio, mas sobretudo a figura do deserto. São os 40 anos, ou os 40 dias em que o povo de Deus e o próprio Jesus se confrontam com aquilo que é essencial. E esta é talvez a primeira ideia da Quaresma. Deixar de lado aquilo que é desnecessário, que é supérfluo, e concentrar-se naquilo que é o essencial. E por isso logo na quarta-feira de cinza nós escutamos no Evangelho este apelo aos 3 grandes essenciais da vida cristã: jejum, oração e esmola. Jejum, oração e caridade. São os 3 grandes pontos da prática espiritual da vida da Igreja. E se calhar uma coisa interessante que podemos falar aqui mais logo no programa, o que é isto de vida espiritual e espiritualidade? Que a imensa gente, sobretudo hoje em dia, fascinada pela ideia de espiritualidade, que são discursos muitas vezes um pouquinho balofos que vêm das religiões orientais, quando desconhecem a própria tradição espiritual da Igreja e do cristianismo e do Ocidente. E vão atrás de coisas que, como o próprio Dalai Lama chegou a dizer uma vez, que muitos europeus procuram o budismo pela novidade, porque desconhecem até a própria tradição espiritual que existe no cristianismo e no Ocidente. Mas voltando atrás, oração, jejum e esmola são as 3 grandes práticas espirituais da fé cristã. E é para isso mesmo, para nos podermos concentrar nelas, que a Quaresma faz um apelo ao essencial, ao deixar de lado as distrações, os excessos, os abusos, para nos treinarmos, porque a Quaresma é também tempo de exercício quaresmal. Ora, o exercício não é só apenas nos nossos músculos, mas também no nosso espírito. Portanto, são 40 dias de fitness espiritual. Sim. 40 dias intensos para nos prepararmos, para engrandecermos, alargarmos os pulmões, para depois deixar que o ar da Páscoa possa entrar profundamente e nos toque o coração e nos transforme a partir de dentro, não é? Portanto, os 40 dias têm a ver com isso. Eu apelo ao deserto, ao essencial. E para o deserto não se levam coisas supérfluas. Porquê? Porque nos pesam nas costas, porque nos aumentam a temperatura corporal, nos fazem sofrer. Não, para o deserto vai-se com o mínimo, com aquilo que é essencial e absolutamente necessário. E a Quaresma tem este apelo a deixar para trás aquilo que não é necessariamente mau, mas que não é realmente necessário. E,
Portanto, é um pouquinho este o sentido do número e das referências bíblicas. Tiago, não sei se queres introduzir alguma coisa, mas... Tiago, estou a ver-lhe fazer um gesto assim. Não, porque pensei que ias falar novamente. Sim, eu acho que depois poderemos mais à frente voltar a tocar nesse assunto, mas quando estavas agora já a começar a tocar em alguns casos de algumas restrições, ou podemos dizer que são restrições, eu acho que este é um tempo interessante porque aquilo que outrora se poderia parecer desadequado ou antiquado, esta sugestão de algumas restrições no tempo quaresmal, estava já a lembrar-me, e se calhar a partir daí depois poderemos introduzir um pouco mais aquilo que é a tradição católica, mas pelo menos começa a haver uma certa sensibilidade secular, isto é, fora da religião, para que de vez em quando é preciso fazer um reset ou colocar alguns limites. Não é? Um detox. Sim, e de detox duas mental, coisas. e acho isso muito bem. E duas coisas que são práticas. Uma que tem a ver, isto é o mais relevante para os jovens, não só, mas sobretudo para eles. Hoje, quando começamos a ver nos aparelhos eletrónicos, telemóvel, computador, as ferramentas especializadas que já existem para limitar o tempo de ecrã, portanto, seja do quantidade que passamos nas aplicações, o tempo total que passamos nos dispositivos, e entendemos que o excesso acaba por não ser bom, porque muitas vezes o excesso é apenas e só sinónimo de um consumo não produtivo ou de queimar o tempo, e hoje o tempo é uma coisa absolutamente de luxo, essencial. Mas depois a parte alimentar já lá vamos, mas se há coisa que está na moda hoje são os jejuns intermitentes. Portanto, é feito do modo voluntário, não é? Sim, mas... por questões ou estéticas ou de saúde, ou uma mistura também de ambas, mas para também assinalar eventualmente que há alguns excessos, e talvez este seja um reconhecimento de que em tantas coisas vivemos um certo tempo da sobreabundância. Sim, o nosso jejum é diferente, não é? Tem outro sentido. O nosso jejum não é o jejum intermitente, não é o detox, ainda que seja importante, não é? Tem outro sentido mais profundo, sim. E na quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma, e vamos procurar isto também dentro da cronologia, encontrar a graça, temos esse dia de jejum e abstinência. E eu recordo-me sempre na quarta-feira de cinzas de uma histórico, foi Nobel da Literatura, o Elie Wiesel, é um sobrevivente de um campo de concentração, e tem um livro muito interessante dele, que é da sua experiência, que é A Noite. E a noite ajuda-nos a compreender muito o jejum, que é quando estão a celebrar Yom Kippur, se a discussão que os rabinos têm é: devemos ou não devemos fazer jejum? Não é? Porque eles, portanto, primeiro estavam esqueléticos, não é? Portanto, eles não tinham o suficiente, quer dizer, comiam uma mistela, uma espécie de sopa, um bocado de pão, portanto, estavam subnutridos, não é? E então a discussão é interessante neste aspecto. Uns achavam que não, porque então muitos não vão sobreviver, vão morrer, não é? Não vão conseguir jejuar. Mas outros disseram assim: mas hoje é que vamos fazer realmente jejum, hoje é que vamos dizer que Deus é mais importante que tudo, mais importante que qualquer coisa, e que é o nosso absoluto. E a verdade é que alguns fizeram conta e outros não fizeram. Mas esse é o verdadeiro sentido de jejum, não é? Que pode faltar tudo na nossa vida, mas nunca pode faltar Deus, não é? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Esse, aliás, a resposta, o primeiro domingo da Quaresma começa sempre com o domingo portanto, com as tentações de Jesus. E isso é uma outra coisa interessante, que é
Portanto, uma das grandes tentações do povo de Deus na travessia, no seu êxodo, não é? Caminho da terra prometida, a partir do momento que estão as panelas cheias de carne, não é? As melancias, as cebolas do Egito, não é? A primeira grande tentação o primeiro grande desafio é vencer essa. Se tivermos o papo cheio, não é? Então estamos confortáveis, não é? Até do ponto de vista ideológico, não é? Esse último messianismo que foi o marxismo, não é? Portanto, se nós realizarmos materialmente na história, porque nós não temos necessidade nenhuma de Deus. Aliás, o problema de Deus é aquela coisa, não é? De ser o ópio do povo é precisamente, depois serás recompensado, portanto, numa outra vida, não é? Vais aguentando essas coisas todas e, portanto, esquecemos esta dimensão também material. Mas dizer o que que o nosso jejum é a relativização das reivindicações também do ego, não é? E saber relativizar isso. E é importante fazê-lo, mas fazê-lo a sério, porque é para sentir, já lá vamos, é para sentir que nos falta alguma coisa, não é? Não sei se depois, Pablo, creio que foste contaste um tipo na conferência, portanto vou armar agora em esperto, que até tinha a ver um sentido com a Alexandrina de Balazar, que é algo que nos é até próximo, os anos que ela só se alimentou de Eucaristia, e creio que era a interpretação do Dr. João Duque, que era pode faltar tudo, mas não pode faltar a Eucaristia, não é? É essencial, né, para a vossa vida enquanto cristãos. Ou seja, eu acho que ajuda-nos a compreender o sentido profundo do jejum e da abstinência. Mas vamos por partes, como diz Jacques Estripador, vamos continuar no quarta-feira de cinzas. Vamos na quarta-feira de cinzas, mas continuar a explorar mesmo até do ponto de vista simbólico, as cinzas, e essa dimensão de jejum e abstinência e o que somos chamados a fazer hoje. Deixa-me só dizer uma coisa antes de voltarmos à quarta-feira de cinzas, porque já tocaste na questão do jejum, portanto, o jejum tem duas dimensões centrais no cristianismo que o distinguem, creio eu, embora nisso haja bastante proximidade com o judaísmo, e bastaria pensar no capítulo 58 de Isaías, na forma como ele invetiva contra as práticas exteriores de jejum, que não são acompanhadas pela justiça social, pela caridade para com o outro. E, portanto, no que diz respeito ao judaísmo, há uma grande semelhança nesse sentido no jejum, mas no cristianismo o jejum tem duas dimensões. A vertical, obviamente, que é essa reconhecer que tudo nos vem de Deus e sentirmos necessidade de Deus. E a segunda é que aquilo de que nós nos privamos no jejum não é para nós, é para destinar aos outros. Portanto, o jejum tem esta dimensão central, que aquilo que nós não gastamos não é para ficarmos com ele no bolso, é para ser dado aos outros. E é daí que vem a renúncia quaresmal. São as coisas a que nós renunciamos, inclusive a alimentação que deixamos de fazer, que se destina aos outros. E neste sentido, mais uma vez, o cristianismo demarca-se profundamente aquilo que é o jejum no Islão, por exemplo, no Ramadão, que é muito rigoroso, inclusive não bebendo água desde o nascer do sol até o pôr do sol, mas ao pôr do sol é para enfardar mesmo até não aguentar mais. Portanto, é completamente diferente, é uma dimensão muito diferente, porque é uma dimensão vertical e horizontal. No cristianismo faz uma cruz verdadeiramente, o jejum, não é? Está voltado para cima, está voltado também para dentro e para os lados, faz uma cruz. E, portanto, eu queria só dizer isso antes de voltarmos à questão da quaresma, da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas, claro, o elemento central são precisamente as cinzas, não é? Que são símbolo de muitas coisas, não é? E eu gosto de talvez associar as cinzas a dois símbolos em particular. O primeiro é a decadência, obviamente, não é? As cinzas são um sinal do que existiu e já não existe. E, nesse sentido, uma advertência para o futuro do que o que existe não existirá. Ou seja, que a passagem do tempo é como um fogo e que disto tudo que nós conhecemos agora, disto tudo que nós somos, não ficará nada. Nada. Voltaremos ao pó. E é por isso que na liturgia
A primeira opção, a primeira frase que o sacerdote lhe é proposta no missal para dizer quando impõe as cinzas é: lembra-te que és pó e ao pó has de voltar. Embora também depois a Igreja, sobretudo a seguir a reforma litúrgica, enfatizou também a outra expressão de Jesus: converte-te e acredita no Evangelho, não é? Portanto, as duas variantes são hoje em dia possíveis. Mas o sinal das cinzas, em primeiro lugar, é isso, é um sinal, uma advertência e uma lembrança da caducidade da existência humana. Isto é, estamos de passagem, somos passageiros e, portanto, memento mori, lembra-te da morte. Lembra-te da tua morte e, portanto, começa desde já a preparar-te para a hora da partida. Portanto, as cinzas têm esse significado e esse impacto muito forte no nosso imaginário e é intencionalmente assim. São uma chamada de atenção profunda. Aqui hoje estamos aqui, amanhã não estamos e, portanto, devemos ter isso presente diante de nós, porque é possível, nesse sentido, viver a vida a partir do fim. É o bom sentido do carpe diem, que não é gozar o dia como frequentemente é traduzido, mas sim aproveitar o dia. E, portanto, as cinzas recordam-nos isso mesmo. Né? Recordam-nos que fomos feitos do pó e que para o pó havemos de voltar e que, portanto, devemos viver a vida com sobriedade, a lembrar-nos de Deus e dos outros. Essa é uma das dimensões muito bonitas das cinzas, não é? Por muito chocante que seja, eu acho muito bonita. Porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que a morte se converteu num tabu. E a Igreja é ainda das poucas, ou talvez a única, que nos recorda que a morte existe. Claro. E quem vive a fé cristã não consegue obviar a realidade da morte, não só porque está sempre presente na liturgia, no centro da Eucaristia, anunciamos, Senhor, a vossa morte, não só porque participamos em funerais, não só porque celebramos constantemente aqueles que já partiram antes de nós. E, portanto, nesse sentido, a quarta-feira de cinzas e a quaresma vem um pouco ao arrepio daquilo que é a forma de viver hoje em dia em sociedade, que se esconde a morte. Pensai nos rituais dos velórios, em que a pandemia serviu um pouco como desculpa para reduzir os velórios ao mínimo. É verdade, ainda há pouco. E, portanto, alguém próximo, familiarmente próximo, não estive funeral, mas tudo me pareceu que foi assim tudo muito rápido, não é? Quer dizer, mesmo para depois viver o luto, não é? Que é fundamental, que é outra coisa importante. Nem sequer é saudável em termos humanos, não é? Portanto, neste sentido, a quarta-feira cinzas é profundamente saudável até em termos psicológicos. Não é? Finalmente, a outra dimensão que eu acho muito bonita das cinzas é aquilo que se esconde por debaixo das cinzas. Por debaixo das cinzas escondem-se as brasas. E, portanto, as cinzas são um sinal que nos apontam já para a noite de Páscoa. Portanto, a quaresma são 40 dias para soprar as cinzas, para tirar o pó que se acumula no nosso coração, para reavivar e soprar novamente a chama da Páscoa que recebemos já no dia do nosso batismo e que na noite da Vigília Pascal é de novo acesa na celebração da Eucaristia. E, portanto, eu acho esta dimensão das cinzas também muito bonita, não só por aquilo que são, mas também por aquilo que se esconde por baixo delas e que é preciso soprar para encontrar. Sim, e há outra dimensão, não sei se Tiago ia dizer alguma coisa. Não, ia acrescentar mais uma ou duas, mas Força. pode ser depois. Não, uma, complementando aquilo que o Pablo estava a dizer, porque a cinza, claro que há uma certa dimensão de reconhecimento da falha e do pecado, e creio que por princípio se olha para as falhas como sendo sempre pessoais e que devem ficar escondidas ou pertencem à esfera privada de cada um. Todavia, a cerimónia da quarta-feira de cinzas é, creio que também o mostrar que há um pecado que é comunitário ou estrutural, ou que também tem uma dimensão, tem uma consequência para as outras pessoas. E no início de cada Eucaristia confessamos ou reconhecemos perante as outras pessoas a nossa condição de pecadores. E eu creio que é nesse sentido o gesto da imposição das cinzas
é também um gesto de humildade perante os demais, de novamente reconhecer que há um pecado que, ainda que sendo da esfera privada, pessoal, mas que tem impacto na vida comunitária. Em alguns casos, por exemplo, de África, é ainda mais evidente, porque, ou seja, há uma reconciliação que tem que existir entre o próprio e Deus, mas também há uma necessidade de uma reconciliação com a comunidade, não obstante o pecado ser pessoal. E às vezes fica até à porta da igreja até que tenha feito a penitência e que tenha se reconciliado e depois é reintegrado na comunidade. Portanto, eu acho que este aqui é um aspecto bastante interessante. O segundo é só sublinhar ou voltar a acrescentar aquilo que o Pablo disse, quase da dimensão escatológica, da dimensão da Páscoa, porque se no fundo a cinza fosse um sinónimo absoluto da morte, o rito da imposição das cinzas seria esmagador, porque é, no fundo, assinalar que é a tua morte, não é? E todavia é a quarta-feira de cinzas, é o início do caminho para a Páscoa. E eu ia agora falar dessa outra dimensão que é, continuando, porque quarta-feira de cinzas, e vamos entrar também nesta, é dia de jejum e abstinência, portanto são duas realidades, vamos também falar sobre isso, a diferença, mas para dizer que, e também chamar a atenção no fundo, e apelar essa generosidade, essa solidariedade, aquilo que é a esmola, geralmente os bispos nas suas dioceses determinam esse valor para instituições, para projetos. Recordo que aqui em Braga, depois eu penso que Pablo, não sei se já foi determinado em Viana do Castelo, mas acho que também era importante referir, para se ter uma ideia, por exemplo, em Braga, aquilo que é chamado o contributo penitencial, aqui quem vem à Basílica dos Congregados sabe que depois tem ali digamos, um mealheiro, um cofre devidamente identificado e para onde é destinado esse contributo, para onde deve-se colocar esse contributo penitencial. Portanto, 40% do valor em Braga será destinado ao Fundo Partilhar com a Esperança, que é um serviço de ação social instituído pela Arquidiocese de Braga para ajudar todos que são atingidos por qualquer forma de pobreza, exclusão social ou emergência. 30% destinado a apoio às obras de recuperação e requalificação desenvolvidas pela Caritas aqui de Braga, não é? Arquidiocesana. Um edifício que servirá como casa de acolhimento de mulheres e crianças jovens vítimas de violência doméstica. E depois ainda há um 30% destinado à Arquidiocese de Rabat, Marrocos, para o desenvolvimento de programas de apoio psicológico e psiquiátrico às pessoas que sofrem de perturbações de ansiedade, depressão e stress pós-traumático, como consequência dos terremotos que afetaram aquela região em 2023. Portanto, para perceber para onde este dinheiro acaba por ser destinado, cá em casa, numa reflexão muito caseira, hoje eu e o Tiago falávamos se não teríamos de pensar nas vítimas destas tempestades, quer dizer, porque a situação que estão a viver muitos dos nossos irmãos e concidadãos, não é, do centro e sul do país é dramático, não é? E portanto no outro dia refletíamos os três precisamente sobre isso, quer dizer, provavelmente algumas igrejas tão cedo não reabrirão e há um longo trabalho, desde logo de coisas básicas, estruturais no dia a dia. A questão da energia não é assim tão simples, quer dizer, no dia para a noite que se consegue montar postes de alta tensão, até porque tem que haver, digamos, chão para os montar, não é? E outra, portanto, a situação é dramática. Mas para ter uma ideia de onde é destinado esse dinheiro, não sei se queres, Pablo, não sei, na diocese de Viana do Castelo. A mensagem do nosso bispo, que diz que o destino da partilha neste ano, da renúncia quaresmal, destina-se a criar um fundo de solidariedade diocesano requerido já por várias ocasiões, de modo a socorrer necessidades várias, seja nas comunidades cristãs e organismos diocesanos, seja fora do contexto diocesano. Portanto, é precisamente para atender a situações mais dramáticas, tanto na diocese como fora da diocese, pelo que eu penso que uma parte provavelmente também irá já ser destinada para socorro às vítimas das cheias no centro e no sul de Portugal. E vamos falar da abstinência e do jejum, que há determinações, há normas, não é? Para isso, há uma nota, eu creio que
eu não quero dizer as neiras, mas desculpem lá, mas são normas, é uma norma, normas publicadas com data de 28 de janeiro de 1985. Portanto, eu não sei, Pablo, se queres tu partilhar, se eu partilho, se queres comentar, podemos fazer assim, ou como é que queres? Se calhar em vez de partilharmos o texto todo, se calhar sublinhamos as ideias principais, não é? Portanto, as normas que a Conferência Episcopal, que os nossos bispos emitiram a propósito da penitência quaresmal, essencialmente distinguem muito claramente aquilo que é o jejum daquilo que é a abstinência. O jejum como tal, na Igreja, só está determinado para 2 dias do ano, precisamente a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Portanto, é uma realidade, neste sentido, tão particular e tão forte, que só é determinado para 2 dias do ano. E os bispos dizem-no muito claramente, o jejum é a forma de penitência que consiste na privação de alimentos. Portanto, significa que durante esse dia reduz-se ao mínimo possível uma refeição e a uma refeição simples. E é isso que a abstinência significa. A abstinência tradicionalmente significa abster-se de carne, porque é a forma de alimentação mais rica e, portanto, sobretudo nas sextas-feiras da Quaresma, os bispos recomendam que se mantenha a abstinência de carne. No entanto, recordam que a abstinência é para o ano todo. E a abstinência significa já não só apenas de alimentos, mas de outras coisas que são legítimas, de prazeres, digamos, ou de gostos, dos quais podemos prescindir em oferta a Deus para fortalecimento também do nosso caráter e para benefício dos irmãos. Portanto, o jejum é aquilo que eles propõem, uma única refeição simples durante todo o dia. Antigamente falava-se de passar o dia a pão e água, por exemplo, mas se a pessoa comer 3 broas e 7 litros de água, é capaz de já não sentir pão muito que eu como jejum. E fico muito bem só com pão. Pois, não preciso mais nada. Conheço assim uma broa de milho doce no Lidl, passada a publicidade. Uva passa, Não tenho uva passa, mas já agora o pão de Rio Maior também do Lidl é muito bom. Eu faço compras, pode parecer que não, mas faço compras. E, portanto, o Lidl já agora pode patrocinar esta. Passar aqui baixo o rodapé. Eu acho que o Pablo congelou. Não, já está. Já regressei, acho eu. Já me conseguis ouvir outra vez? Sim. Okay. Portanto, isso quanto ao jejum, não é? O jejum só está previsto para 2 dias no ano, o que significa que se trata de uma prática exigente, rigorosa. E a abstinência está prevista todas as sextas-feiras do ano. E de modo particular na Quaresma, o que os bispos recomendam é que se mantenha a abstinência de carne, acrescentando outro tipo de abstinência. Mas isto também não é para todas as idades, particularmente o jejum, porque é de facto uma prática muito rigorosa. Paulo, queres falar da questão das idades? Sim, posso ter que ver aqui a cábula. A cábula que é o texto. Sim, mas portanto, desculpem aqui. Ponto 7. Ponto 7. É isso. Portanto, o preceito da abstinência obriga os fiéis a partir dos 14 anos completos. O preceito de jejum obriga os fiéis que tenham feito 18 anos até terem completado os 59. Claro que estamos em 1985 também, mas isso, aos que tiverem menos de 14 anos deverão os pastores de almas e os pais procurar atentamente formá-los no verdadeiro sentido da penitência, sugerindo-lhes outros modos de a exprimirem. Claro, isso é o ponto 8, esclarece que estas determinações sobre jejum e abstinência apenas se aplicam em condições normais de saúde, estando os doentes, por conseguinte, dispensados da sua observância, não é? Claro. Sim, isso é uma dúvida frequente, não é? Sobretudo gente mais idade, problemas de saúde. Exato. Seja, e gente que toma medicação. Gente e depois há um certo escrúpulo, não é? Gente que meteu a carne na sopa e comeu a sopa e... sim, tens razão. Sim, há escrúpulos dessas coisas. Escrupulosos. Sendo que hoje a carne, na verdade, não, o peixe é muito mais caro que a carne, não é? E acho que também é preciso considerar que muitas pessoas já excluíram a carne da sua dieta, portanto não comem carne por várias razões, até por razões de saúde, seja o que for, e portanto
quando falamos de abstinência temos que perceber, não é? Quer dizer, eu substituo a carne perfeitamente por lagosta, lavagante e outros animais marinhos, não é? Quer dizer, robalo, dourado, já não estou a fazer abstinência. Portanto, acho que tem, digamos assim, vamos lá ver, sem ser dolorista, não é? Nem entrar nisso, não é? Mas tem que doer, tem que sentir que ali falta alguma coisa, quer dizer, eu acho que usaste a palavra prazer, não é? Alguma coisa que nos provoque um mal-estar, uma insatisfação. Um desconforto. Um desconforto, não é? E nós sabemos o que é que nos provoca, não é? Portanto, podemos dar exemplos. O álcool, o cigarro, o café, a internet, exceto podcastos suspeitos, por exemplo, esse não entra. Esse infeliz dor. Portanto, esses são exemplos. A internet, particularmente a televisão, por exemplo, o telemóvel, todos esses são âmbitos nos quais é possível fazer práticas de abstinência. Os doces, os chocolates, etc., que são coisas que são legítimas, que não são más em si mesmas, mas que de facto abstermos-nos delas provoca em nós desconforto e nos chama a atenção para aquilo que é essencial e nos dá a oportunidade de podermos transformar essa abstinência num gesto de solidariedade para com os outros. E então nós temos uma coisa muito bela, pelo menos em Portugal, que depois nos ajuda a viver a ressurreição e o domingo, que é o domingo gordo, não é? Temos a oportunidade, não é? De viver, não é? A ressurreição à luz, não é? Essa vida nova, precisamente no domingo gordo, que ajuda aqui a criar estes equilíbrios e esses atos penitenciais assim tão violentos às vezes. Estou a brincar, mas... E o domingo gordo, de facto, é um vestígio de uma época, e a nota dos bispos fala muito disso, é vestígio de uma época em que a penitência quaresmal era vivida de forma mesmo muito rigorosa. De tal forma que no domingo gordo colocavam-se de lado inclusive até os instrumentos que eram utilizados para cozinhar as carnes, um pouco numa certa tendência judaizante. Portanto, mesmo os instrumentos, panelas, facas, etc., que eram utilizadas para a carne, eram retiradas, afastadas, e a partir daí até a Páscoa não se comia carne. Mas claro, numa época em que as pessoas também não tinham grande acesso ao peixe, e portanto retiravam aquilo que era o essencial da alimentação. Não só isto, na igreja antiga, como ainda existe em algumas igrejas, por exemplo na igreja copta, na igreja etíope e numa grande parte das igrejas ortodoxas, a abstinência quaresmal não é só de carne, é de carne, de ovos e de lácteos. E durante a quaresma não consomem produtos de origem animal, nem ovos, nem leite, nem carne. Portanto, é essencialmente uma penitência de vegetais durante toda a quaresma, essencialmente, não é? Portanto, reduzindo inclusive muito a proteína. Não é? Portanto, isso é sinal de uma época em que a abstinência e o jejum quaresmal eram vividos com muito rigor e que havia muitos mais dias de jejum durante o ano. Portanto, neste momento só estão reduzidos exclusivamente a 2, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, mas houve épocas em que havia muitos outros. Sim. E só mesmo para passar-vos a palavra, quando se faz jejum, e quando o jejum é sério, o primeiro, pelo menos em mim, o primeiro efeito que tem, e a muita gente, não é a fome, é a dor de cabeça. É a dor de cabeça. Portanto, eu como diabético sei o que é isso, porque o excesso de açúcar ou a falta dele é isso, é dor de cabeça, é irritabilidade, é precisamente é isso que provoca quer a hipoglicemia, quer a hiperglicemia. Hiperglicemia, é isso que é isso. Mas falando estamos aqui a falar da questão das próprias panelas, dessas. Nós também, a Quaresma é um tempo de facto extraordinário na própria liturgia. Os textos já agora podemos entrar aí, mas antes de entrar aí vamos só falar de outros particulares na celebração da liturgia, no facto de não cantamos o Aleluia, que é um cântico de louvor, eminentemente pascal, não é? Como não se canta a Glória, que
as pessoas pensam que é um hino natalício, mas não, é um hino pascal. Mas o próprio inclusive, o próprio órgão, não é? Há orientações para a questão do órgão. O órgão só deve tocar para acompanhar o canto, não noutros Portanto, momentos. Não há música instrumental. Não, sim, não deve ser, portanto, não usar como música instrumental. E a maior parte das pessoas aqui sabem a própria decoração, as próprias flores. Ou então a chegar a um momento, e a verdade é isso, eu estou cada vez mais convicto que depois do Concílio Vaticano II nós assistimos a um certo pauperismo da liturgia. Sem querer entrar na questão da missa tridentina, acho que não é isso, mas há um depauperismo, há uma necessidade de ritualizar e de valorizar muitas coisas que nós achamos, isto agora parece que não faz sentido nenhum, que é de cobrir as próprias imagens. Nós aqui no Basílica dos Congregados, tendo em conta que ainda celebramos, quero já esclarecer, celebramos a festa da Nossa Senhora das Dores segundo ainda o antigo calendário, não da reforma que aconteceu com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Portanto, nós celebramos a Senhora das Dores na sexta-feira, antes do domingo de Ramos. Portanto, agora está no dia 15 de setembro, portanto, 14 de setembro, festa de exaltação da Santa Cruz, e claro, faz sentido, depois 15 de setembro, a festa da Nossa Senhora das Dores. Tudo isso, como algo que era muito interessante, muito importante, seria celebrar talvez o ofício das trevas, que celebram-se nos 3 dias antes do início portanto, da quinta-feira, creio que é quinta-feira santa, sexta-feira santa e claro sábado. Mas isto para dizer o quê? Tudo isso nos prepara precisamente para a celebração da Páscoa, não é? E nós precisamos de símbolos, nós precisamos precisamente de ritualizar, nós precisamos desses tempos intensos de oração e digamos, como nós dizemos até na apresentação desta conversa, que é de estar desarmados, não é? Naquilo que é o essencial. Mas íamos falar sobre a questão, ou pelo menos gostaria de falar da questão deste Anuá, que é extremamente interessante do ponto de vista dos textos ecológicos, sobretudo dos prefácios, não é? De tal modo que ainda há muitas pessoas, não sei se algumas estão a ouvir-nos, que ainda se recordam, sabem falar este é o Domingo de Lázaro, não é? E portanto é especialmente intenso este tempo e rico liturgicamente, porque quando falo dos textos ecológicos falamos dos textos do missal, falamos das orações de coleta, oblatas e pós-comunhão, mas sobretudo depois o prefácio, não é? Está sobretudo pensado para o Evangelho para estes Evangelhos do Anuá, portanto São Mateus, e portanto também pensados para aqueles que estão a preparar para ser batizados, para receber o batismo, para serem confirmados e celebrarem a Eucaristia na noite de vigília pascal. Isto também para dizer que estejam particularmente atentos, procurem todos os domingos da Quaresma participarem na celebração da Eucaristia e estarem atentas de facto à liturgia da palavra. E é que esses vários domingos vão criando um itinerário de renovação e de preparação da celebração da Vigília Pascal, que para muitos era a noite em que eram batizados e para todos nós é a noite em que renovamos as promessas do batismo. E de modo particular neste ano as leituras estão organizadas nesse sentido, são um itinerário catequético batismal. Isso é extraordinário. Outra dimensão, Tiago, força, sim. Não, é só um parênteses, quer dizer que não é casual que dos 3 ciclos, o A, B e C, o ano A é aquele que é tradicionalmente considerado mais catecumenal. Inclusive, quando há a preparação dos catecúmenos adultos, preparando-os para o batismo, privilegia-se sobretudo as leituras do ano A, não obstante se possa estar no B ou no C, não é? Isto creio que não é um casual que venha a acontecer, e depois porque é de facto uma preparação mais batismal, de renovação, e inclusive os últimos 3 domingos, salvo erro, falando sobre o episódio da Samaritana, o cego e o Lázaro, que no fundo é a água, a luz, a vida. Estamos a falar do batismo, da iluminação batismal, e a terminar na vida nova em Cristo com Lázaro.
Portanto, acho que aqui quem quiser viver este quaresma nesse sentido do ano A, creio que tem aqui também uma chave de leitura. E para aqueles que não seremos batizados na Páscoa, porque já fomos batizados, há também uma dimensão central da quaresma que nos prepara para a vigília pascal e para todo o tempo pascal, que é precisamente a reconciliação sacramental. Portanto, a confissão, que é, como chamavam os padres da Igreja, uma segunda tábua, não é? Uma segunda tábua de salvação depois do batismo, que aliás é como aparece também numa das orações do missal, se não estou em erro. Sim. Ofereceste à vossa Igreja uma segunda tábua de salvação após o batismo. E, portanto, essa é também uma das dimensões centrais da quaresma. O aproximar-se de forma consciente, de forma madura e adulta do sacramento da confissão e da reconciliação, para depois celebrar ainda com maior alegria a noite de Páscoa e todo o tempo pascal. Eu penso que nós perdemos a noção de que a afirmação que o Evangelho faz de que somos pecadores é uma boa notícia. É uma boa notícia. Que o Evangelho nos diga tu és pecador é uma boa notícia. Porque nos liberta da idolatria de nós mesmos, da falsa ideia de querermos ser perfeitos, da ideia de querermos ser melhores que os outros. O Evangelho está sempre a dizer-nos tu és pecador, um pecador perdoado, como gostava de dizer o Papa Francisco. Tu és um pecador perdoado. Tu não és Deus. E esta é uma boa notícia. É uma coisa extraordinária, ao contrário daquilo que a visão popular tem de que a Igreja está sempre a cabrunhar as pessoas, que está sempre a insistir no negativo. Recordar-nos que somos pecadores é profundamente libertador, porque nós criamos uma imagem falsa de nós mesmos. É uma imagem à qual não conseguimos corresponder, criando-nos enorme conflito interior. Cria arrogância e hipocrisia. Absolutamente. Estamos agora a dizer isto. A consequência de tão não reconheceres pecador é tornas-te hipócrita e arrogante. E eu estava a pensar até agora como padres que somos, que eu acho que um dos problemas sérios, no outro dia falava isso, por exemplo, com o Tiago, e que isso passa até na formação, que é essa ideia quase de impecabilidade. E acho que o que estavas a dizer subscrevo totalmente, que é o Papa Francisco ajuda-nos a perceber que somos pecadores perdoados. O que não devemos ser é corruptos, que é normalizar um comportamento, uma situação, e portanto, a partir daí, quer dizer, auto-justificarmos tudo e mais alguma coisa. Não é? Portanto, há sempre espaço para o perdão, desde que haja arrependimento. É? A propósito da impecabilidade que referiste, não é? É em grande parte culpa nossa. Porque nós é que criamos uma imagem de impecabilidade dos padres. Certo? Que depois não corresponde à realidade. Mas claro. Não é só isso. É que até a própria relação que nós temos com o sacramento da reconciliação é desconhecida do povo de Deus. As pessoas não sabem que os padres nos confessamos. As pessoas não sabem que os padres nos confessamos a outro padre. Puxa. E portanto... E o Papa Francisco deu o próprio exemplo quando ele se colocava a confessar ali publicamente. Sim. João Paulo II também chegou a fazer, Bento XVI, portanto, quando iam confessar na Basílica, eram os primeiros a ir se confessar, não é? E portanto, nós também criamos essa ideia errada, não é? Que as pessoas não têm testemunho da nossa parte de que somos pecadores, que nos confessamos como eles também se confessam, não é? E quão central é o sacramento da reconciliação para a vida espiritual. Para a vida espiritual e para a saúde psicológica. Para as duas coisas. Claro. Eu não falava nisso noutro contexto, mas... Exato. Alguém dizia, embora o confessionário não seja o gabinete do psicólogo, são coisas diferentes, embora não seja o mesmo, no entanto, não é desprezável o facto de que os consultórios psicológicos encheram-se à medida que se esvaziou o sacramento da reconciliação. E que, portanto, perdemos em saúde psicológica, ao mesmo tempo que deixamos para trás o sacramento da reconciliação. Para além de toda a perda da graça de Deus e o prejuízo enorme que isso tem na nossa vida espiritual, sem dúvida. E já agora, que estamos agora um bocado autocentrados na questão, mas também na nossa quaresma, aquilo que mais me confirma no meu sacerdócio
é, por exemplo, a Quinta-feira Santa. E não é propriamente a missa crismal, já te digo. É no momento do lava-pés. Uhum. Eu já por vários momentos quase que... Quer dizer, comove-me isso, não é? E foi... Já agora, assim, na minha paróquia, eu nunca celebrei. Eu não quero falar mal do seu padre que está vivo. Haveria razões certamente para isso, mas a primeira vez que quer dizer, eu na minha paróquia nunca celebrei o Tríduo Pascal, que é outra coisa que queria chamar às pessoas. Uma única celebração, né? Começa com a missa vespertina da Ceia do Senhor e termina, portanto começamos com a saudação inicial, mas depois não há o ida em paz na quinta-feira, na sexta-feira há uma bênção, sim, solene, mas termina só na Vigília Pascal. É uma única celebração entre os dias. É a coisa mais extraordinária que a Igreja inventou do ponto de vista litúrgico, para mim, é sempre um gozo mesmo interior celebrar. E, portanto, ali, esse de lavar os pés, esse de prostrar-nos, por exemplo, às 3 horas da tarde, e tantos outros momentos, quer dizer, a liturgia do Lucernar e todos, ou então, como eu já tive o prazer de ver toda uma família inteira a ser batizada na noite de Vigília Pascal, havia uma fonte batismal, uma pia batismal para isso também, não é? Portanto, batizados, a veste branca, tudo, ver a leitura do livro do Êxodo a ser cantada, não é? Aquela quase forma épica, porque foi nos Estados Unidos que foi uma das coisas com piano a acompanhar. Então, tive essa graça de poder ver e de participar. Mas para dizer o que é... que também para nós, ou enfim, para mim, é mais um testemunho, de facto, na quinta, aquilo que mais me confirma é precisamente esse momento do lava-pés, não é? Percebes para que é que serve o teu sacerdócio, qual é o teu lugar, não é? E foi isso que eu nunca dispensei, desde que fui nomeado parco, e fiz, enfim, não fiz noutras circunstâncias, porque não houve um período que deixei de ser parco, portanto, quando foi em Roma isso tudo, mas depois aqui, novamente, para mim é dos momentos mais interessantes. Isto também para um convite para dizer que, de facto, todo este percurso, quando é bem feito, fortalece-nos interiormente, quer dizer, é sempre é preciso preparar também a nossa Páscoa. Quer dizer, uma das coisas que já agora queria dizer que isso, na Quaresma, prepara-nos para nós vivermos a nossa Páscoa, não é? E entrar numa outra lógica que é extremamente difícil, mas que vem através do nosso batismo. O padre Vasco Pinto Magalhães diz isto de uma forma interessante, que nós costumamos dizer, como portugueses, vamos à vida que a morte é certa. E ele então transformou e disse, não, vamos à morte que a vida é certa. E esse é o Evangelho. Porque a Quaresma prepara-nos para nós celebrarmos a nossa Páscoa com Cristo. Ou seja, a nossa oferta da vida, não é? Para ter essa vida ressuscitada, essa vida nova que já ganhamos no batismo. Porque uma das coisas do batismo é que é muito pouco dito e é explicado que somos recriados, ou seja, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, já somos, mas ainda não plenamente, mas já participamos, não é, dessa vida divina, da nossa relação com Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, isso é pouco trabalhado e, portanto, para nós que já somos batizados, este tempo é para vivermos a sério o nosso batismo, ser filhos no Filho, não é? Viver essa vida divina, não é? Plenamente. Portanto, queria de alguma forma entusiasmar as pessoas a viverem a Quaresma. Nós temos que caminhar. Os sinos dos congregados estão aqui a tocar, mas nós ainda temos mais para falar. Temos sugestões, não é? Para viver a Quaresma, digo mas eu. Depois é isso. Não, ok. Se calhar, pelo menos para terminarmos aqui o itinerário da Quaresma, talvez sublinhar uma vez mais essa questão do tríduo, não é? E depois passamos então a algumas sugestões porventura. Acho que já disseste perfeitamente, isto é, que os 3 dias é uma única celebração, ainda que colocando a tónica num ponto ou noutro, desde isso da Eucaristia, da entrega, do serviço, mas também a morte e porventura no fim a reconciliação. Normalmente nesse período do tríduo, de vez em quando vem-me à mente, ou quase todos os anos me vêm estas duas figuras do Judas e de Pedro. O quanto cada um deles, perante a mesma coisa, tem saídas diferentes. Isto é porque normalmente olhamos talvez vemos o tríduo pascal como
Jesus enquanto figura central, a dor de Jesus, mas também há um outro modo que é o drama humano que é apresentado ao próprio Jesus. E essas duas figuras que vivem o remorso da traição, de terem falhado, mas temos Judas que esse é que é verdadeiramente o desgraçado, não é? Que se sente sem a graça de Cristo, que não consegue ver um futuro para ele, e que perante esse abismo de olhar para o futuro e não se ver nele e não ver Cristo nele, não vê outra solução senão retirar a sua própria vida, suicidar-se. E enquanto Pedro, nesse mesma dor da traição e de se reconhecer, acaba por fazer um caminho aí sim pascal, de uma possibilidade de se reconciliar com Jesus. Acho que é talvez para mim dos diálogos mais comoventes de todo o Novo Testamento, no fundo, de Jesus quase forçar ou permitir que Pedro possa dizer aquilo que ele quer dizer, e por alguma razão ou não o consegue dizer, ou tem vergonha de o dizer, talvez não tenha ainda capacidade de o exprimir, dizendo: tu sabes tudo, não é? Sabes que te amo. E a partir do perdão, da reconciliação, nasce um futuro possível para Pedro, sem apagar tudo o quanto antecedeu e tudo o que lá levou, mas é isso, não é? A Páscoa não, como também nós próprios nunca apagamos a Quaresma, não apagamos o tríduo pascal, a morte, ela é incorporada, como as próprias chagas de Cristo, fazem parte do ressuscitado, e nesse aspecto eu creio que Pedro é uma figura interessante, quase pedagógica, do protótipo de alguém que atravessa o caminho todo da Quaresma até à ressurreição. Temos aqui uma pergunta já agora, que é da Paula Bessa. Ela pergunta qual é a única refeição do dia. Eu penso que não há, quer dizer, cada um deverá, não é? Quer dizer, acho que cada um escolhe um pouco, digamos, se é o almoço, se é o jantar, quer dizer, não há propriamente uma definição de qual a refeição, não é? A fazer. Sim, depende de cada pessoa. Claro. Sim, exato. Eu posso avançar. Diz. Não, força. E é só dizer se avançamos para algumas propostas de Quaresma. Que implicam internet. Eu ia sobretudo uma que é da Rede Mundial de Oração do Papa, Remove, vai ser lançada ao longo de toda a Quaresma e até à Páscoa, com textos do padre António Santana, que é o diretor da Rede Mundial de Oração do Papa, e portanto é inspirado na mensagem do Papa Leão para o Dia Mundial da Paz, não é? E portanto é um podcast, não é? Que é o Respiro de Silêncio, que já vai na 5ª temporada, e portanto já está disponível no Spotify, no Apple Podcasts da Renascença Multimédia, no site de Remove Portugal e nas redes sociais Facebook, Instagram e X, portanto o antigo Twitter. Essa é uma proposta. Podem ir já agora ao site da Rede Mundial de Oração do Papa. Eu vou partilhar também aqui o link, assim ser mais fácil, e subscrever a newsletter, portanto, para receber todos os dias. Uma ou outra é Passo a Rezar um retiro da Quaresma, a partir da Carta de São Paulo aos Coríntios, também muito, muito interessante. Portanto, é só procurar na internet Passo a Rezar. Eu vou partilhar aqui esta só que por momentos que tem rezar os tempos, e tenho aqui o retiro para a Quaresma, como também tenho o tríduo pascal com as monjas de Belém.
Portanto, tenho aqui, não falta o trio do Pascal com TZ, não faltam sugestões. Tem a Via Sacra com Maria, eu creio que esta Via Sacra com Maria, creio não, é da Isabel Figueiredo. Creio que sim. É ela. A Via Lucis com Maria, não sei, portanto, existe a Via Sacra, mas depois no tempo Pascal também existe a Via da Luz, não é? Portanto, são sugestões que eu, para quem quiser, não é? Mas depois não faltam livros, portanto, para também, enfim, viver este tempo, mas quis simplesmente sugerir estes dois. E aqui nos congressos também não faltam novidades. Na quarta-feira de cinzas temos o sermão do Padre António Vieira, às 6h30 da tarde, de 1672, da quarta-feira de cinzas, e depois, no primeiro domingo da Quaresma, o sermão também do primeiro domingo da Quaresma, no Brasil, no Maranhão, portanto, e vai ser às 3h30 da tarde aqui nos congregados. Já agora... muito bem. Sabem um pormenor interessante? É que o padre, sabe o que o Padre António Vieira chamava aos sermões impressos? Cadáveres impressos. Cadáveres impressos. E agora há um fascínio por cadáveres impressos, porque ele dizia, o sermão de facto é a oralidade que lhe dá, ressuscita, que lhe dá fogo. Depois há outras coisas, que o sermão da sexagésima, então ele explica qual é a função do pregador e porque que os sermões não dão frutos e tal. E ele diz que o sermão deve ser compreensível. Já o dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho é muito claro, não é? Sendo o mestre da retórica. Havia um senhor chamado Jesus que também falava disso. Também falava disso. Era verdade. Um roto. Desculpem lá. Um roto. Falava de ovelhas, falava de sementes, falava não sei o quê. E, portanto, mas houve outra coisa. O imperador da língua portuguesa, segundo Fernando Pessoa, que era o Padre António Vieira, dizia assim, isto aqui, os sermões são choupanas. Eu considerava os sermões um estilo choupanas, são umas coisas. Não, agora os outros textos não, isso chamava palácios, não é? Os proféticos, os grandes quase ensaios, isso sim. Agora, para ele, o sermão era choupanas, cadáveres impressos. Eu quando li aquilo dizia, está boa, olha, seu Padre António Vieira, quero lhe dizer que essa arte de imprimir humilias e de eruditas, ou seja, é só cadáveres impressos por aí, choupanas. Sim. Bom, mas pronto. Em termos de Tiago, propostas... depois tira esta parte da choupanas. Agora. Em termos de propostas, o que eu ia propor era duas coisas. Uma, obviamente que as pessoas façam a leitura diária do Evangelho. Obviamente que as apps são uma grande ajuda, mas que se faça esse esforço cotidiano de ler o Evangelho. Seja através da Bíblia, seja através de um lecionário ou de alguma das edições anuais, mas que todos os dias se leia o Evangelho. Para dessa forma crescer, e obviamente quem puder participar na Eucaristia, mesmo a semana, pois que o faça, não é? Essa é a primeira proposta que queria fazer. E a segunda é uma proposta um pouquinho fora do comum. Sugiro, por exemplo, que vejam uma ou duas temporadas da série The Chosen, o Escolhido, não é? Ou Os Escolhidos. Porquê? Porque muitas pessoas hoje em dia seguem habitualmente algum tipo de série na televisão ou na internet. E então é fazer abstinência desses outros conteúdos que não têm que ser necessariamente maus, mas durante a Quaresma enriquecê-los com algum conteúdo que seja particularmente bom. E, portanto, esse sobre a vida de Jesus é extraordinário. E, portanto, eu sugiro como uma proposta para a Quaresma. E fico por aqui porque já estamos a passar bastante da hora. Sim, duas sugestões também muito práticas, breves. A primeira, também gosto de olhar para a Quaresma quase uma espécie de ano novo religioso, não é? E portanto, o tempo da Quaresma é também um certo caminho do caos à ordem, e nesse sentido há tempo suficiente para
ordenar, para dar ordem a alguns aspectos da vida, e isso pressupõe o ato consciente também de tirar tempo para si mesmo, cada um tirar alguns minutos, e é uma coisa, um exercício muito prático de programação do dia, de reservar, de bloquear uma meia hora, 15 minutos, para de facto pensar sobre si, sobre a sua vida e sobre a sua relação com Deus, em ordem a uma transformação pessoal. A segunda sugestão é um livro que é válido pelo conteúdo. A pessoa também não se passou uma fase mais conturbada recentemente, mas é um livro do Enzo Bianchi, Dom e Perdão, do editorial AO. É um livro bastante pequeno, mas muito profundo, porque para mim toca estes dois pontos essenciais na Quaresma: a experiência da graça, do dom, mas também a experiência do perdão e da reconciliação. E eu creio que, claro, não é só uma experiência como quem está a assistir a um filme de Jesus a acontecer, mas que eventualmente que se transforma para quem precisa e quem está nessa fase talvez de reconciliação com alguém. E nós olhamos muitas vezes para o Natal como sendo o tempo da família, das amizades, onde é importante uma certa reconciliação, mas talvez em termos cristãos também este período da Quaresma seja um período favorável para isso mesmo. Eu já termino, se calhar, a minha parte com uma sugestão gráfica. Nós já com certeza todos vimos o efeito das águas que conseguiram destruir um dos diques no Mondego, não é? Sim. A Quaresma, com as práticas penitenciais e espirituais que tem, de alguma forma ajuda-nos a canalizar a nossa atenção, as nossas forças, a nossa energia para a relação com Deus e com os outros. E nesse sentido, a Quaresma é essa contenção que nos ajuda a ser capazes de criar mais energia e mais força, mais amor a Deus e mais amor aos outros. Nós, sem limites, transbordamos de forma prejudicial a nós mesmos e aos outros e deixamos de ser férteis. Não irrigamos, mas apenas destruímos. E a Quaresma tem essa virtude extraordinária de nos recolher sobre nós mesmos, com Deus no coração, para podermos dar frutos de amor a Deus e de prática da caridade para com os outros. E ao ver as imagens hoje das inundações na bacia do Mondego, fez-me lembrar nisso. E eu termino por aqui, desejando a todos uma Santa Quaresma. Alguma coisa? Sim, acho que já o essencial foi dito. É desejar mesmo a todos uma Santa Quaresma e irmos à morte, porque a vida é certa. Então, quer dizer, ninguém se lembrou, mas eu quero dizer, quem estiver pelas redondezas, que no próximo domingo estaremos presentes em Viana do Castelo. Oh, sim, valha-me Deus. Pablo, a tua terra, faz favor, faz lá as hostilidades. Sim, no domingo os suspeitos do costume estaremos presencialmente a fazer um workshop, um tema de formação, no Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica em Viana do Castelo, que decorre no Centro Pastoral de Darque, Centro Pastoral Paulo VI em Darque. Portanto, estão todos convidados a inscrever-se o mais depressa possível e a participar sábado e domingo. O nosso workshop é no domingo às 10h35, mas o programa é um programa intenso e muito bom, começa já no sábado de manhã, sábado e domingo todo dia. E é um dos encontros, se não talvez o encontro de liturgia, encontro diocesano de liturgia mais antigo do país. Com muita participação. Visitem então a página da Diocese de Viana do Castelo, encontrarão seguramente lá todas as informações, mais uma vez quem puder estar presente e inscrever-se, não vai aparecer assim e dizer que nós convidamos sem inscrição, mas será também a oportunidade de falarmos mais informalmente com algumas das pessoas que nos vão seguindo.
Nós agora voltamos a reunir-nos para a nossa conversa de hoje a 15, portanto dia 25, e até lá desejamos a todos então o início de uma Santa Quaresma. Muito obrigado a todos e uma boa noite para todos. Boa noite. Adeus, boa noite.